Olá, meus queridos, espero que todos estejam maravilhosamente bem. Que Deus abençoe a todos essa quinta-feira, dia 30/6/2022, que é o último dia do mês, fechando um ciclo dos 6 primeiros meses do ano. A gente acha que metade do ano começa quando entra em junho. Não, é janeiro, do dia 1 até o dia 31, fevereiro, março, abril, maio e o junho inteiro para fazer 6 meses. Então 6 meses não começa em junho, começa em julho, o segundo semestre. E dentro disso, dentro dessas expectativas, nós estamos um caos sem fim, um caos total, uma energia totalmente trevosa andando pelo ar, pessoas querendo prejudicar os próximos, se achando dentro de uma justiça, se achando dentro da razão, pessoas querendo afrontar e enfrentar os próximos, não aceitando e reconhecendo seus erros. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas podem nos criticar, falar algumas coisas, mas sempre cabe uma reflexão do nosso eu interno, para ver se de fato nós fizemos algo errado ou não. Mas nunca com o intuito de prejudicar em si, mas sim em corrigir algo que pode ter penalizado uns aos outros e assim por diante. Bom, aonde que eu quero chegar? As energias do planeta estão muito fortes, estão muito intensas. Então, um exemplo, você está andando e de repente alguém vai e usa a sua caneta e quebra a sua caneta. Igual aqui, ó, tá vendo? Dá para ver, ó. Trincou a caneta. Aí eu pego e falo assim, que é isso? Onde se viu? Eu só te emprestei a caneta e você quebrou tudo. Onde se viu um negócio desse? Que tá lá. Que onde se viu? Eu vou... E aí a pessoa vai e fala, cara, mas eu estava usando e ela rompeu. Se eu coloquei um pouco mais de força, você me desculpa. O que eu tenho que fazer? É outra caneta que você quer? Tá bom, é outra caneta que eu vou te dar. Não, as pessoas pegam e transformam uma formiguinha, porque isso aqui é uma formiga, transformam no hipopótamo no valor de um carro, por exemplo, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Tem que tomar muito cuidado, principalmente para quem é da área jurídica, pois essas transformações de coisinhas pequenininhas em coisas gigantes podem transformar energias nocivas. Eu estava vendo nos noticiários, como eu sou membro do Conselho de Polícia daqui de Campinas, já fui diretor, eu estava dando uma visualizada em algumas estatísticas das pessoas revoltadas, porque aqui em Campinas teve um cara que pegou um coquetel molotov e jogou numa concessionária de carro. O cara tinha tido algum problema com a concessionária, e o cara ficou tão loucão, tão na revolta, que ele pegou coquetel molotov, bombas, e jogou lá dentro, cara, e tacou fogo em todos os carros. Só que os carros que estavam lá não eram da concessionária, eram de outras pessoas, ou seja, afetou outras pessoas. A energia tá nisso. Então, quando eu comecei a levantar o que estava acontecendo, as pessoas estão perdendo a proporção, estão colocando desproporcional. Só que tem um detalhe, o espiritual vai pegar esse desproporcional e fazer a pessoa pagar fortemente. Então tome cuidado com as coisas que vai fazer. Se você pegou uma coisa pequenininha, deixe ela pequenininha. Não transforme ela num dinossauro, numa coisa gigantesca. Limpa o que foi feito, pede perdão e bola pra frente. Vamos continuando, vamos fazendo a coisa fluir. Por quê? Porque se entrar nessa vibe, querido do céu, ai de um justo ter que pagar por algo que não deveria. Porque no momento que um justo pagar por algo que não deveria, vocês vão ver o que vai acontecer. Os anjos de Sodoma e Gomorra, quando chegaram lá pro gajo, pro filho de Deus, chegaram e ele falou assim, mas pelo amor de Deus, anjo, se tiver 50 justos, se tiver 50 justos a gente não destrói. Não, mas e se tiver 10? 10 também a gente não destrói. E se tiver 5? 5 também não destrói, não tinha 5 justos.
Então o nível de Deus agir e fazer um Sodoma e Gomorra está em cima dos justos, e não dos oportunistas. Dos justos, do que é justo, do que é justiça divina. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o que acontece é o seguinte, sabe o que acontece? Eu tô vendo muita gente aí, a parte jurídica, ela pega e incita o cara, não vai, pode ir que você dá certo, pode ir. Aí o cara fala, preciso de tanto para pagar uns encargos, preciso de tanto, só que eu pego um dinheirinho e fala, se perder azar do cara, eu não pago nada mesmo, não sou responsável por isso, quem se lasca é o cara. Quem mandou ele quis entrar, ele achou que tinha que entrar, eu só estimulei. Aí o cara tem que pagar os honorários do outro e desse daqui tem que pagar um monte de coisa. Gente, toma cuidado com isso daí. Toma cuidado. Que eu tô vendo um monte de gente se estrepar. É um monte de gente achando que tem e depois vai ver não tinha nada e nada. Toma cuidado, gente. Muita prudência. Nós estamos entrando num período de aprendizado intenso. É para mim, é para os outros, é para todo mundo. Inclusive me perdoe quem seja que tenha afetado qualquer coisa, certo? Que eu tenha falado ou colado com alguma coisa. Vocês me perdoem se eu ofendi alguém. É que nós estamos aqui dentro de uma sala de aula, certo? Eu tenho os meus canais como sala de aula. E lugar aonde estão as pessoas que estão dentro de um grupo, de uma coletânea, estão trabalhando pelo mesmo ponto. Seja para a questão do dia a dia, para a gente ir se preparando para amanhã através das políticas e do financeiro, ou seja, através do espiritual. Porque queira ou não queira, vocês são os que estão dando suporte. Então todos os meus trabalhos espirituais, eu estou tendo suporte de vocês. Eu devo satisfação para vocês, porque eu recebo doação de R$5, de R$10, de R$20 e de não sei quanto, e aí eu recebo doação de maca, recebo doação de roupa, é um monte de coisa. Eu devo satisfação para vocês, certo? Então é nesse ponto, nesse sentido, que a gente pega e se representa o grupo. E não eu, é o grupo, porque aqui é um grupo, é um ser, certo? Muito bem, por isso que inclusive eu até tenho a empresa Central Quântico, que serve para, né, dar o suporte das coisas que tem a ver com relação a isso daí. Gente, então não sei se vocês entenderam a parábola, o que eu quis passar para vocês. Nós estamos entrando numa energia muito perigosa, principalmente virando agora esse dia. Já começou assim, já querendo, certo? Cuidado, muito cuidado. Vai ter uma energia forte bem agora e depois vai dar uma atenuadinha, vai parecer que tá, mas a hora que você olha de longe, você vai ver só piorando. Bom, a gente já tá vendo desde o começo do ano, piorando. Até chegar num ponto que a pessoa vai falar assim, cara, eu tô subindo e agora tô exigindo mais força para subir a ladeira. E esse mais força para subir a ladeira é onde que pode fazer tudo afundar, a ladeira abaixo, tá? Então cuidado que esse não é o momento de arrumar encrenca. Não é o momento de criar inimizades. Não é o momento de fazer coisas. Mas nunca vai ter momento certo ou errado para o que é de Deus. Tá? Então que fique claro isso daí. Coisas de Deus nos tempos de Deus, que não tem nada a ver com os humanos. Coisas dos humanos tem que tomar cuidado com a astrologia e com tudo mais. Pelo que eu vi, tá tendo os alinhamentos. Já 3 pessoas me escreveram falando dos alinhamentos dos planetas. Por isso que eu tô falando isso para vocês. Nada é por acaso. Essas pessoas não vieram à toa me falar sobre esse alinhamento dos planetas. Tá bom? Vamos lá. O dólar ontem caiu 1,39%, fechou em R$ 5,19. Fechou um pouquinho menos, mas ainda está rodando os 5,20, que é altíssimo. Qualquer dor de barriga mínima já faz ele subir. E nós temos uns problemas sérios em questão de déficit orçamentário, que vai fazer e já está fazendo com que o dólar queira começar a subir de novo. E eu não sei como que o Banco Central vai corrigir uma coisa dessa.
Não é brincadeira isso aqui, hein, gente? Isso aqui é sério, hein? Isso aqui afunda qualquer país, hein? A Bovespa ontem caiu 1%, ela começou subindo um pouquinho e depois foi caindo. Eu tava olhando aqui todas as ações da Bovespa, tudo num vermelhão, mas num vermelhão tudo aqui, o que teve um ou outro aqui ficou praticamente no 0 a 0, no zero, que ficou meio que azulzinho. Para não falar que não subiu alguma coisa, subiu uma ou outra e foi mais pro lado da construção ou empresa que sempre estava tendo prejuízo e dessa vez teve um lucrinho, alguma coisinha aí inesperada. Então foi algumas anomalias por uma correção, mas muito pequenininha. Porque toda a bolsa ficou assim num caos tremendo. E fechou ontem com a queda de 1%, fechou em 99.621. Ou seja, ainda melhor do que os 98 mil. A questão é o seguinte, o DAX lá na Alemanha e alguns outros estão desabando. O DAX nesse exato momento que eu estou gravando para vocês é 8,25. Está caindo 2,8%. Vocês têm noção do que é isso ou não? Isso aí é uma calamidade total. Está 12.643 pontos. Calamidade total. Eu achava que ia demorar um pouquinho para dar uma afundada braba nas bolsas. Mas a Bolsa do Brasil ainda está naqueles 98, que eu falei que ainda vai dar um alívio, vai dar um respiro, alguma coisa assim de tipo... Ai, eu não sei se é porque vai aprovar o PEC, a Bolsa vai ficar feliz porque vai injetar um mundo de dinheiro na sociedade, vai aumentar a quantidade de dinheiro na sociedade. Só que depois disso, moço, é acabar esse oxigênio, acabar esse ar... Escuta o que eu tô falando para vocês, tá? Então pode dar um fôlego? Pode dar um fôlego. Mas depois vai seguir a ladeira abaixo que o planeta está montando para o apocalipse. Porque o apocalipse está sendo montado. Você pode não acreditar, você pode não ver, mas está sendo montado. Certo? Vamos lá ver as notícias dos jornais. Infomoney. Alguns assuntos que vão repercutir aqui, tá? Desse restinho de semana que falta hoje e amanhã. Bolsas mundiais recuam no último pregão do primeiro semestre, essa é uma das notícias. Inflação nos Estados Unidos, outra notícia. E mais algumas coisinhas que tem por aí, tá? Que é a questão do PEC dos combustíveis, algumas outras coisinhas que tem, dados de emprego, que está sendo monitorado e tudo mais. Olha, gente, a coisa não tá bonita, não. Os índices estão assim despencando de uma forma que não tá bonito, não. Não tá bonito, não. Ó, só que tem o seguinte, o Dow Jones, por exemplo, o futuro, tá caindo 0,84. SP 500, 1. Nasdaq, 1,39. Pô, é alto ainda. Só que tem um detalhe. Xangai, China, subindo 1,1%. Nikkei, Japão, caindo 1,5%. Hong Kong, caindo 0,62%. Coreia do Sul, caindo 1,91%. Só China subindo? E China é boa para o Brasil. Se China sobe, Brasil sobe. Reino Unido, caindo 1,6%. O DAX... Aqui na notícia do jornal está caindo 2,02. Já vimos que já subiu para 2,8 de queda. CAC, qual é França? 2,09. Itália, 1,84. E commodities. O barril do petróleo está equilibrado, em torno de 116 dólares o barril. E o minério de ferro deu uma controlada perto da subida que deu ontem, caiu um pouquinho e se manteve no 0 a 0 também. E o Bitcoin caindo, caiu para baixo de 20 mil. E a gente vai vendo as notícias, as coisas que nós vamos conversando sobre isso aqui. Infomoney. O aperto monetário do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central Americano, o aperto monetário do Federal Reserve pode gerar falência em massa de companhias, abre aspas, zumbis, e agravar crise, diz gestor. Como assim? O número relevante de companhias americanas registraram prejuízo em período positivo da economia. Agora, aperto monetário pode ser ameaça. Ou seja, o que ele está falando? Vamos lá. Tem empresas que mesmo com os Estados Unidos subindo, teve prejuízo. Essas empresas que mesmo com a economia americana subindo, teve prejuízo,
E se entrar numa crise, numa recessão? Elas vão ter muito mais prejuízo. Ou seja, podem gerar uma infinidade de falências. E como nós percebemos que foi estimulado com que tudo quanto que era multinacional fizesse muitos empréstimos por aí, e os juros estão subindo, automaticamente a quantidade de prejuízo dessas empresas também vai seguir o mesmo aporte, a mesma pegada. Então nós teremos um mundo de falência de empresas que estavam vindo com prejuízos? Sim. Agora tenta imaginar quais são os tipos de empresas que podem continuar nesses tipos de prejuízos, que estava tendo prejuízo até então. E não está tendo tanto lucro, e o lucro que está tendo não está dando para bater os prejuízos. Aviação, turismo, comércio digital, porque o comércio digital deu um boom, mas depois que o valor do que está o combustível do frete ferrou tudo. Ficou tão caro, o frete é muito mais caro que o produto, é igual o livro que eu vendo. Meu livro custa 25, só que o frete custa às vezes 32. E o que vai fazer? É caro, é caro. E olha que eu tô vendendo meu livrinho, assim, quase a preço de custo, porque o custo para fazer o livro, vocês não têm noção. Aí mais o plástico para embalagem, mais a impressora para imprimir, mais a fita. Sabe aquelas fitas de cola, fita cola que a gente chama? Que chama Durex largo, fita cola? Custa uma fortuna, vai ver o preço que custa, os rolinhos. E é tudo muito caro, papelão, caríssimo. Ter que sair de casa para levar até o correio, caríssimo. Despachar pelo correio, o frete é caríssimo, tudo é muito caro. Nós estamos numa situação onde tá bizarro, a logística tá bizarra, o consumo tá bizarro, os preços estão bizarros, tá tudo muito bizarro. Eu não sei para onde vai, mas a coisa está muito louca, tá muito doidona mesmo. E não dá para saber o que é, porque tá doido. Você não consegue saber o que um doido faz. E a economia tá doida, você não consegue saber para onde ela vai, o que vai fazer. Nós só sabemos dos problemas que tem. E olha aí, pode ter uma quebradeira de falências de empresas dos Estados Unidos. Rapaz, você já imaginou um negócio desse? 1929 tá chegando aí. Tudo se repete. Da Bolsa de Valores, né? Na quebra da Bolsa de Valores, 1919. Vamos lá. Infomoney. Federal Reserve, Fed, não pode assumir que expectativas de inflação seguirão ancoradas, diz Powell. Na visão dele, o risco principal é de que a estabilidade de preços não seja restaurada. Ou seja, ele está falando que não pode ancorar. Como assim, professor? O que é ancorar? Ancorar é amarrar, colocar âncora, segurar. Não pode os juros americanos ancorar o problema da inflação. Então ele está falando que o Federal Reserve não pode assumir as expectativas que a inflação seguirão ancoradas, ou seja, seguras? Não. Que pode subir de uma hora para outra, pode ter movimento mesmo com as coisas que eles estão fazendo. Não vai ter controle, não tem como saber o que vai ser. Ou seja, instabilidade. E o mercado com questão de instabilidade fica totalmente doido. Olha só. Segundo ele, se houver aumento desenfreado de algumas métricas, o Fed ficará atrás da curva. Oxe, como assim? Olha só a situação que está entrando o mercado americano, porque eles não conseguem. O nosso foco é intensamente em configurar política que apoie volta da inflação à meta de 2%. A meta deles é esse, mas eles estão falando que não é simples, não é só apertar um botão que volta. Que demanda de muito mais, que eles não têm como ter esse controle. Pois é. Principalmente com os advindos que está para vir aí. E olha só uma coisa, eu lembro muito bem, um tempinho atrás, não é muito tempo não, saiu na Infomoney. Um ano após lei controversa, El Salvador pode estar a um passo de abandonar o Bitcoin. Os Bitcoins eram uma moeda que eram a salvação, o lugar de fugir, de se esconder em caso
de tivera o grande apocalipse, a grande nova ordem, lá. Era essa a expectativa. E a expectativa caiu por rala abaixo, foi lá para baixo. Ou está fazendo tudo de tudo para cair, para depois os grandes se alocarem. Pode ser. E aí, tem como saber? Não. É bom ou ruim? Não tem como saber, não tem como ver, não tem como ser. Agora, me estranha muito o FMI pegar e fazer pressão, porque a pressão do FMI deve levar à revogação da lei que transformou o Bitcoin em moeda legal. Mas salvadorenhos querem manter a cripto viva no país. Porque já pensou se o El Salvador continua e depois os bilionários pegam e falam assim, agora nós conseguimos fazer baixar bem o preço, vamos entrar agora? E faz subir lá para cima e virar uma referência do planeta inteirinho, uma moeda única. E quem saiu, perdeu o bonde. Quem entrou, e quem já estava, tipo El Salvador, aí vira uma potência, um país que de um dia para o outro virou bilionário, riquíssimo, o país mais rico do planeta. Isso não pode acontecer. Então será que o FMI está fazendo isso de propósito? Não dá para saber, gente. É tudo teoria maluca. Porque nós estamos num período de economia maluca, período totalmente maluco. Então as teorias malucas vão começar a surgir, uma atrás da outra. Tomem cuidado com isso, gente. Tome cuidado, porque agora é aquele momento de precaução. Ainda sinto que o Brasil, não sei se o planeta inteiro, vai dar uma subida aí. Aquela respiro, ainda sinto, como é que chama? Intuição. Intuição não é profetização, hein? Pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é uma coisa espiritual e não um carimbo falando que vai acontecer. Não, isso aí não existe, hein? Pelo amor de Deus. Infomoney. Queda do PIB dos Estados Unidos piora para 1,6 para baixo, negativo. No primeiro trimestre, aponta a terceira revisão. Consenso Refinitiv apontava que revisão manteria a queda de 1,5. Foi a primeira retração trimestral do país desde o começo da pandemia. Os Estados Unidos, sem pandemia, está afundando. O presidente americano vai sofrer um problema seríssimo de pedido de impeachment assim que terminar essas eleições de deputados deles lá, do legislativo deles. Vai ter muito próximo, as eleições deles é muito próxima do Brasil. Muita coisa vai mudar nesse planeta. As pessoas não vão admitir, não vão aceitar e não vão querer que fique do jeito que está. Os americanos, cara, você não tem noção da quantidade de americanos que eu tô vendo, assim, arrependidos de ter entrado na conversinha e de ter não mantido o ex-presidente. Apesar que os americanos também estão fogo, né? Eles tinham que colocar pessoas como eram antigamente, mais no meio. Foi colocar gente muito no extremo, fedeu geral. Fedeu geral. Porque nem um lado nem o outro é muito bom. Os extremos para países não é bom. Faz oscilações. E agora entra numa oscilação de baixa, de queda, ferrou tudo. No antigo presidente só subia a bolsa, recorde atrás de recorde. Trocou o presidente, agora é recorde atrás de recorde de déficit, de prejuízo, de coisa ruim. Eu não sei até onde vai, mas o povo americano tá numa revolta, cara. Eu tenho uns amigos lá, tem um pessoalzinho que mora lá. O povo lá tá numa revolta, mas tá numa revolta que vocês não querem imaginar. Eles estão numa revolta, mas revolta mesmo, assim, de revolta de sangue nos olhos. Que eu tô falando pra vocês. É a energia dos planetas, dos astros vir e terminar de feder as coisas. Tomar muito cuidado. Déficit, Infomoney. O governo central tem déficit de 39 bilhões de reais em maio, diz Tesouro. O ano passado, em 2021, o déficit tinha sido de 21 bilhões, ou seja, quase que dobrou o déficit do governo.
Vocês têm noção disso ou não? Dobrar o déficit do governo? Gastando mais do que recebe? Gastando mais do que pode gastar? Vocês têm noção do que isso faz com a economia, com o câmbio, com o dólar do Brasil ou não? E eles estão querendo explodir mais ainda. Já que explodiu, vão explodir mais e mais. Vocês têm noção do problema que gera isso para o nosso país ou não? Esses juros altíssimos reverte para esse daqui, para esses déficits, viu? Porque tem que pagar os juros e ninguém tá querendo comprar título a longo prazo, é curtíssimo prazo, é coisa de meses, coisa assim de pouquíssimo prazo, no máximo. Rezemos, porque esse negócio que aconteceu lá na Rússia de dar o calote pode virar moda, hein? Pode virar moda, não tô falando que vai virar moda. Infomoney. Senado adia votação de PEC dos auxílios que turbina programas sociais e abre 38 bilhões fora do teto. Ou seja, nós tivemos um déficit de 39 bilhões. Eles querem colocar mais 38 bi, praticamente mais 39 bi, dobrar essa dívida. Tinha 21 bi. Passou para 39, quase dobrou. Agora querem pegar esse e explodir a déficit em mais. Vamos explodir tudo. Só que tem um detalhe. A decisão atendeu a pedido de diversos parlamentares por mais tempo para analisar a matéria após discussões durante a sessão. Então o que aconteceu? Na sessão foram conversar e eles falaram, gente, tem problemas, pode dar problema aqui, problema lá. Não é assim tão simples, simplesmente aprovar. Se aprova isso aí, R$1.000 todo mês injetado para os caminhoneiros, é uma benção. A economia fala, um monte de dinheiro entrou. Passar o coisa lá, o auxílio, o Bolsa Família, de 400 para 600, nossa, isso aí turbina. Faz com que o povo consuma, o dinheiro gira. Só que o dinheiro gira 1 a 2 meses no máximo, gritando. Como tem tanta dívida, tanto problema, eu acho que nem 2 meses chega, 1 mês já consome tudo isso daí. Então a bolsa, se passar um negócio desse, a bolsa pula de alegria, vai... Só que é o seguinte, o dólar vai junto. E aí passa 2 semanas, 3 semanas, começa a subir os preços das coisas, a inflação vem e a bolsa faz... Aí afunda tudo. Aí tudo que deu, perde tudo em questão de 1 mês. E o pior, deixa um rombo nas contas públicas que não tem mais como tapar. Não tapa mais o buraco. E aí? Uma irresponsabilidade muito grande. Isso que estão querendo fazer é exatamente o que está no programa do Lula para fazer. Que é explodir as contas, que se lasque. Vamos lá, vamos aprovar, estourar o teto. Vamos fazer as coisas e o importante é dar o dinheiro pro povo. Só que não é assim, tudo está interligado, tudo é muito orgânico. Se eu fizer uma coisa dessa, a gente em 3 meses, 6 meses vira uma Argentina. E depois de 3 meses, 6 meses, a gente caminha para Venezuela. E aí em 1 ano a gente já está no estado deplorável de não ter mais nada, de estar todo mundo passando fome. Inclusive os funcionários públicos, viu? Vocês acham que vai subir os salários? Sobe na primeira. Entra, sobe, todo mundo feliz. Depois que a coisa começa a degringolar, pergunta pro pessoal da Argentina, que é funcionário público, se o salário tá dando para comprar, viver, fazendo alguma coisa. Não. Pergunta pro pessoal da Venezuela, vão falar também não. Um médico concursado tava ganhando R$20, R$30 por mês. É isso que vocês querem pro Brasil? Desculpa, eu não quero, não pode estourar assim, gente. Para fazer isso é lindo, é maravilhoso, eu acho incrível. Mas tem que tirar de algum lugar, não pode simplesmente jogar em dívidas do governo sem fim, numa dívida sem fim do governo. Não pode. E se for para fazer isso, faça produzindo notas pequenas. Tipo, a quantidade de nota de R$2, de R$5 e R$10 está muito baixa no mercado. Então eu vou fabricar muitas moedas, muitas notas de 2, notas de 5, notas de 10 para pulverizar, porque entra na mão das pessoas e aí não gera inflação. Então a moeda não sobe, não desvaloriza o real quando você produz moedas pequenas. Agora, se você produzir moeda de R$200 igual o ministro queria, a gente explode tudo.
Mas, professor, aí fica mais caro, porque o preço para fazer a moeda é o mesmo preço, isso mesmo. Então você pega e fala assim, olha, você vai fazer aí 200 bilhões e esse mesmo 200 bilhões você vai pegar para você e a gente vai distribuir esse dinheiro para coisa. É só para suprir a quantidade de dinheiro, notas pequenas, notas baixas no mercado. Porque o mercado precisa de notas baixas circulando, porque tá tudo cartão e precisa do dinheiro. É uma segurança para as pessoas. Eu faria isso. Agora tem gente que pensa diferente. O pessoal quer digitalizar tudo, não quer papel, porque as empresas de cartão querem que movimenta até 10 centavos lá. E não é bom isso. Não é bom isso. É bom quando o valor é alto. Quando é muito baixo, não é bom. Por isso que estão estrangulando essa política do ministro da Economia. É nociva e ruim por causa disso. Tem que tomar cuidado com isso daí. Vamos lá. Estadão. Entenda por que o governo quer decretar estado de emergência e quais são as consequências. Simples. Eu não vou nem ler a matéria porque eu nem preciso. O chamado pacote do desespero já está avaliado em 38 bilhões, que é o que a gente viu lá do Senado. Só que tem um detalhe, se aprova isso daí, vai tirar da onde? Explodindo as contas públicas. Então, vamos decretar estado de emergência, porque aí a gente pode gastar, vamos gastar todo o dinheiro sem estar nem aí, estado de emergência, a gente legaliza. Mas o mercado não está nem com o que é isso, você vai legalizar ou deixar de legalizar. Isso aí só vai resolver o problema de pedalada do presidente, dele não ser caçado, só isso. Mas o efeito nocivo na economia vai ser, eu vou repetir, o primeiro mês vai ser lindo, maravilhoso, vai assim, nossa, uma alegria sem fim. Para mim, que estou na bolsa, vai ser a coisa mais abençoada que tem. Depois de 9 meses você vê o resultado, só que não é depois de 9 meses, depois de um mês, de 30 dias você vê o resultado, 30, 40 dias, no máximo. Aí afunda de um jeito que, ai moço, sai todo mundo pulando do barco. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os políticos precisam aprender sobre finanças, cara. Senão nós estamos lascados. Vocês, eleitores, têm que começar a votar em pessoas que entendam um pouco de finanças, porque senão nós estamos lascados. Nós estamos lascados. Infomoney. Impasse jurídico, ICMS dos combustíveis. Reunião entre governo e estados termina sem acordo no STF. Os estados levaram o caso para o STF, chamou-se o governo para tentar entrar no meio comum, não entrou em meio comum, e os representantes estaduais apresentaram propostas e a União se comprometeu a dar uma resposta em 24 horas. E o prazo termina hoje. E aí não decidiu ainda. E aí, vai decidir, não vai decidir? Vai ajudar, não vai ajudar? Como é que vai ser? Então vamos fazer o seguinte, vamos aprovar todos os pacotes, aprova essa medida de urgência que o governo quer fazer, né? Qual é o nome? É decretado estado de emergência. Só que, meu querido, estado de emergência permite com que o presidente faça coisas também de estado de emergência. Até na segurança, viu? Não é bem do jeito que o povo acha e pensa bonitinho por aí. Tudo vem com lado bom e lado ruim. Moço, depois não chorem. E pra gente encerrar pelo menos com uma notícia boa, que eu deixei isso aí porque eu falei, gente, tem que ter uma notícia boa, não é possível. Tanta coisa ruim. Infomoney. Audi investe 100 milhões de reais para retomar a produção de carros no Brasil. E eles falaram que a montadora ganhou a capacidade de produzir até 4 mil carros por ano em 2 turnos. Uma notícia ótima, abençoadíssima. Mais um fabricante de automóveis renovando a sua fábrica para que possa produzir carros de altíssima tecnologia. Altíssima tecnologia é sempre muito bem-vindo. Uma coisa puxa a outra. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê. Daqui a pouco eu tenho que gravar os vídeos extras de amanhã e as revelações, não da semana que vem, mas da outra semana. Tá bom? Que Deus abençoe. E, gente, segura o ódio, segura o nervoso. Vamos emanar amor. Amor. E agir amor. Agir amor. Que Deus nos abençoe. Namastê.